Alô, quinto ano. Vamos então, hoje, com a tia Cristina, pegarmos geografia. Vamos lá, vamos animar? Trabalhar nossa mente? Então, apoiarmos nosso módulo 3 e em geografia, na página 296. Vamos falar sobre hidrografia do Brasil, que é o conjunto de rios e oceanos. Vamos estudar essa parte de rios do Brasil, que tem uma grande quantidade de rios no nosso Brasil. O que vai diferenciar é o volume de água, a largura, a profundidade e a extensão. Essas são as características de cada rio. Vamos lá ver os principais. Nesse mapa aqui, nós temos os principais rios do Brasil. Temos desde do Rio Madeira, que fica ao norte. Temos aqui Rio São Francisco, Paraíba do Sul, Rio Tietê. No nosso estado do Rio de Janeiro, nós temos o principal, que é o Paraíba do Sul. Então, vamos falar sobre vários rios. E temos a seta aqui indicando rios permanentes e rios temporários. O que será isso? Você lembra que semana passada nós falamos sobre relevo, que são as diferentes formas que compõem a superfície da Terra. Beleza. Então, por ser uma superfície de altos e baixos, mesma coisa são os rios também. Tem mais profundos, tem mais extensos, também são diferentes. Então, vamos ver o que são rios temporários e rios temporários e rios permanentes. Vamos, então, na nossa próxima página. Vamos ver? De acordo com o relevo por onde passam, os rios podem ser classificados como de planalto ou rios de planície. Já lembrando que planalto são grandes áreas altas, além da superfície da Terra. E planícies são mais baixas em relação a áreas próximas, ao redor. Os rios de planalto percorrem terrenos irregulares, correto? E muitas vezes as suas águas fluem com grande velocidade, porque quanto mais alto, maior é a queda, mais velocidade, podendo formar cachoeiras e quedas d'água. O Rio Grande, por exemplo, é um exemplo, tem aqui na fotografia, é um rio de planalto. Olha, vamos aproximar aqui, é bonita a imagem, mas eu não me arriscaria, não. Olha só, esse é chamado de Rio Grande. Vejam que ele é terreno bem irregular, que vai ocasionar a origem de quê? Das quedas d'água ou o que chamamos também de cachoeiras. Aqui é um tipo de rio de planalto. Agora, vamos observar o rio de planície. Olha a diferença. Já os rios de planície, eles percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. Você pode observar que é bem tranquilo, né? As águas desses rios elas fluem bem lentamente, então são favoráveis à navegação. Imaginem navegar no rio de planalto, não ia dar certo. Só se fosse aquele raft, né? Aquele tipo de esporte que é praticado em canoas. Mas navios de grande porte não podem navegar em rio de planalto. Então, os rios de planície favorecem a navegação, por terem águas mais tranquilas, e tem poucos desníveis. O volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascente. O que é nascente? O lugar onde o rio nasce. Muito bem. Por onde passa também. Desse modo, os rios podem ser classificados como perenes ou temporários. Vamos lá. A quantidade de água dos rios perenes passa por alterações ao longo do ano. Porém, eles não secam totalmente. Pode diminuir o volume de água, pode aumentar, mas esses rios nunca secam. Na época de maior ocorrência de chuvas, o seu leito, uma pessoa pode identificarmos melhor, o seu leito
ele não seca totalmente. Então, na época de maior ocorrência de chuvas, o seu leito, o que é leito? São aquelas áreas que é o lugar por onde passa. O seu leito, o caminho do rio, ele pode até diminuir de água, de volume. Os rios perenes predominam, então, no território brasileiro. Tá? Então, o que predomina? O que tem maior quantidade são os rios perenes. O que sejam? O que são? São rios que nunca secam. Pode diminuir o volume de água. Na época que mais chove, aumenta o volume de água. Épocas de poucas chuvas, aí vai acontecer, diminui, mas eles não secam totalmente. Um exemplo de rios perenes, justamente o Rio São Francisco. Tem aqui a fotografia aqui. Agora, nós temos aqui ao lado, no período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam até a secar. Os rios temporários estão presentes principalmente na região de seca Nordeste. Por exemplo, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva, ou seja, de seca. Aí, realmente, os rios, por exemplo, o Rio das Pedras, mostrado nessa fotografia aí, é considerado um rio temporário. Ele seca porque não tem água seca. Rios temporários. Agora, rios perenes, mesmo tendo pouca ou nenhuma chuva, vai diminuir o volume de água, mas não vão secar. Então, os rios perenes nunca secam. Já os rios temporários, que é principalmente na região Nordeste, devido à época de seca, que realmente não chove, eles chegam até a secar. Exemplo de rios perenes, o Rio São Francisco. Exemplo de rios temporários, o Rio das Pedras. Ok? Deu para entender? 298. 298, temos então aqui atividades, para poder fixarmos melhor. Vamos ver. Vamos contornar aqui. Rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. Como é que nós chamamos? Acertou. Rio perene. Rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Rio temporário, que é principalmente em áreas lá da região Nordeste, que é a seca total. Agora, qual é o rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis? Aí é o rio de planície. Rio que percorre terrenos irregulares, com muitos desníveis, e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade. Acertou quem falou? Rio de Planalto. Então, deu para diferenciar? Beleza. Observe o mapa da página 296 e cite 3 estados brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Então, vamos observando, vamos ter. Podemos citar os estados que compõem rios temporários: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Vocês vão falar, tia Cristina, interessante. Esses estados todos eles pertencem a uma região. Que região é essa? Acertou, região Nordeste. Então, a característica da região Nordeste. Bom, com os colegas, ou aí em família, vocês vão pesquisar, escrever a seguir o nome de alguns rios que passam pelo município onde vocês vivem. O mais famoso aqui, que nós estamos, que muitos falam, é o Rio Guandu, onde nós recebemos água que chega até nossas casas. O principal aqui, nós temos o Rio Guandu, ok? 299. Vamos ver a importância dos rios. Os rios que são tão maltratados, tão poluídos, muito feio. Os rios brasileiros são aproveitados para diversas finalidades: irrigar lavouras, gerar energia elétrica, fornecer água e alimento para as populações e serve também de meio de transporte. Vamos ver aqui. Nós temos 75% do uso dos rios é agrícola, para irrigação. 6% uso nas indústrias para resfriamento de máquinas.
9% para uso pecuário, que é a criação de animais. 10% para uso domésticos, como bebê, ato de higiene, tá? Então, estamos aqui. Verde, agricultura. Roxo, abastecimento humano. Amarelo, pecuária. E rosa, vamos botar aqui um rosa, parecendo um rosa, né? Para a indústria. Observando aí, a maioria do uso dos rios vai para onde? Para a agricultura. Com 75% ganhou a agricultura. Agora, nós temos, mesmo assim, temos o dever de utilizar a água com responsabilidade, porque nós sabemos que no mundo, nosso planeta, a maioria da água é o quê? Salgada. Ainda não bebemos água salgada, que são os oceanos. Para a água chegar às nossas casas, elas são realmente filtradas, mas a água vem dos rios, que estão poucos por cento no planeta, tá? Por isso, temos que utilizar com bastante consciência a água que chega até nossas casas, né? Porque a gente tem, nós não vamos preservar, tá? Essa fonte aqui, desse gráfico, é da Ana. Ana, né, não é nenhum coleguinha nosso. Ana é a sigla da Agência Nacional de Água, ANA. Ela é que coordena, que controla e que fiscaliza o consumo de água, a poluição dos rios. Então, é responsável a ANA, que é Agência Nacional de Águas, certo? Na página 300, os rios e a produção de energia. A maior parte da energia que abastece as nossas residências, os estabelecimentos comerciais, as escolas, indústrias do nosso país é proveniente das usinas hidrelétricas. Hidrelétricas porque vem de água, acertou. Construídas no leito dos rios brasileiros. Da energia elétrica consumida no Brasil, 63% é gerada em usinas hidrelétricas. O grande potencial do país para a geração de energia desse tipo, justamente é resultado da abundância, quer dizer, hoje tem grande quantidade dos rios caudalosos no território e do fato de um número significativo deles percorrer relevos de planalto, de queda, de velocidade, o que vai gerar a energia hidrelétrica. Pois os desníveis, que eu falei, dos terrenos promovem o deslocamento das águas com maior rapidez e força. Entre as usinas hidrelétricas brasileiras, de grande importância está a de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, com produção de energia, tá? Itaipu. Vamos ver aqui parte da usina de Itaipu. Onde ela fica instalada? Ela fica instalada no Rio Paraná, próxima à cidade de Foz do Iguaçu, que fica na divisa com o Paraguai, tá? A usina hidrelétrica, ela de Itaipu, ela gera em torno de 15% de toda a energia produzida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. Então, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela foi construída em união com os dois países, o Brasil e com o Paraguai, que faz fronteira e fica instalada no Rio Paraná. Ok? Então, deu para entendermos a nossa aula, espero que tenham entendido, ok? Ficamos falando sobre energia hidrelétrica. Na próxima aula, vamos ver que há outras fontes de energia, não tem só a hidrelétrica, mas aí não vou dar spoiler, não. Assista a minha próxima aula da tia Cristina, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Continue se cuidando. Beijos. Até a nossa próxima aula.